Antes dizia-se que o Chega nunca iria ter um lugar relevante na política portuguesa, seja do ponto de vista eleitoral, onde consegue colocar mais deputados do que um dos dois maiores partidos, o que era impensável para alguns comentadores políticos em Portugal. Relembro, por exemplo, Miguel Sousa Tavares, que dizia que o Chega nunca iria ultrapassar os 10%. Sabemos ao dia de hoje que já ultrapassou os 20%. E se levarmos em consideração a segunda volta das presidenciais, talvez já tenha ultrapassado os 30%, não sabemos, só o próximo ato eleitoral o dirá. E agora, no dia de hoje, que essa narrativa já caiu por terra, temos Ricardo Araújo Pereira a dizer: bom, criticavam tanto os tachos, mas quando chega a altura de selecionar pessoas para cargos, não hesitam. Reparem numa coisa que eu acho que é importante de distinguir antes de ouvirmos Ricardo Araújo Pereira. Em primeiro lugar, um tacho, por definição, no meu entender, não é que um tacho seja propriamente um termo definido cientificamente, com grande consenso na comunidade científica, mas um tacho, basicamente, é um cargo desempenhado por uma pessoa que só está lá porque tem os amigos certos e não porque tem as competências para a desempenhar. Isso é um tacho. Se tiver as competências para a desempenhar e estiver lá por mérito próprio, não me parece que estejamos perante um tacho, estamos perante um cargo a ser desempenhado de forma digna. Por outro lado, acho interessante que estas pessoas fiquem muito incomodadas com o facto do Chega aceitar ter pessoas em determinados cargos, levando em consideração que nós sabemos que ou se desempenham determinados cargos e a mudança política se reflete no sistema político, ou vocês vão marginalizar cada vez mais pessoas, criando espaço e ambiente para um conflito que pode, em última instância, gerar, por exemplo, uma guerra civil, numa circunstância muito mais tensa. Se vocês disserem, não, independentemente do que vocês votem, não interessa a vossa votação, a partir de agora vamos continuar a ter a direção política que esta elite liberal decidiu. Sabem o que é que isso vai gerar, não sabe? Vai gerar de tal maneira, uma conflitualidade de tal maneira grande na sociedade civil que, com toda a probabilidade, o que nós vamos ter é conflitos verdadeiramente violentos, e eu acho que isso não é o desejo de ninguém. Vamos ver esta, enfim, intervenção de Ricardo Araújo Pereira e fazer uns comentários. Com o Chega representado nos diversos órgãos do Estado, já se poderá dizer, Ricardo Araújo Pereira, que ao contrário do que o partido de Ventura proclama muitas vezes, que o Chega já é um partido do sistema? Oh Carlos, eu já conhecia esta história, não é? O Esopo já tinha contado a história em que o Ventura vai a passar por uma vinha, as uvas estão muito altas, ele olha para as uvas e diz: isto está verde, isto não presta para nada, e depois ouve cair qualquer coisa que ele interpreta como as uvas caíram e volta-se com muita gula. E agora caiu mesmo um cachinho. Caiu um cachinho e ele vai conseguir abocanhá-lo. Portanto, temos aqui no Tribunal Constitucional já está e há de estar em vários outros ainda cargos. Não está, vai estar. Há de estar, sim. As fábulas com animais normalmente ensinam-nos muito. Ensinam muita coisa e há de estar em vários outros cargos que ele despreza completamente, os tachos. Há onde estar vários para o Chega. Não, isto é uma parvoíce. Reparem, ninguém despreza um cargo. Nós desprezamos as pessoas que desempenharam os cargos nos últimos anos e o facto de não terem, muitas delas, mérito para desempenhar determinados cargos e estarem lá por terem cartão partidário. Essa é que é a verdade. Ninguém despreza um cargo. Eu acho que, não, apesar de haver muitos cargos na função pública que não deveriam existir, muitos postos de trabalho que não deveriam existir na função pública, e isso é relativamente evidente. Por outro lado, temos que ter em consideração que o problema frequentemente é o facto das pessoas selecionadas para determinados cargos serem efetivamente pessoas que não têm qualquer tipo de qualificação para desempenhar, e essa é uma das principais características da função pública, que é a maior parte ou uma boa parte dos cargos que são selecionados não são sujeitos às consequências da má tomada de decisão ou da má alocação de recursos e por isso acabam por não ter que se moldar face à concorrência, digamos assim, e isso é evidentemente um problema e, portanto, isso é ignorado genericamente pelo Ricardo Araújo Pereira. Por outro lado, o Chega passou a ser um partido do sistema porque o Ventura
pode selecionar determinados cargos, o Chega passou a ser um partido do sistema porque o Ventura dá muitas entrevistas nas televisões. Não creio que assim o seja. Aliás, até porque o Ricardo Araújo Pereira, outros comentadores políticos e outros líderes partidários continuam a marginalizar a atividade política do Chega, mesmo o Chega estando a dar entrevistas frequentemente nas televisões portuguesas, no caso André Ventura, e o Chega tem comentadores por vários canais neste momento, alguns recorrentes, outros nem por isso, e portanto, mesmo o Chega continuando a ser marginalizado por uma boa parte da política portuguesa e dos líderes partidários, acaba Ricardo Araújo Pereira por dizer na mesma, bom, mas isso não tem nada a ver, se selecionam cargos são do sistema. Não. Uma pessoa que se propõe a mudar algo e que não o quer mudar de forma violenta, ao contrário do que muita desta gentinha argumenta, tem que estar dentro do sistema político que quer mudar. Porque reparem, no fundo só há duas formas de mudar um sistema político, e se uma pessoa quiser mudar um sistema político só há duas formas de o fazer. Ou entram nas regras e jogam as regras do jogo, ou decidem não jogar as regras do jogo e mudar esse sistema político na mesma. Eu, da minha parte, não gostaria de ver o jogo mudado pela violência. Eu não gostaria de ver uma guerra civil em Portugal. Não gostaria de ver nada semelhante. Gostava que as coisas mudassem internamente e que houvesse alterações constitucionais e que houvesse projetos de lei aprovados que fossem benéficos para a prosperidade de Portugal, para a resolução dos problemas, seja da problemática da soberania energética, seja a falta de soberania política que é retirada por Bruxelas e com a conivência das elites nacionais, evidentemente, seja a resolução dos problemas da imigração, mas só há literalmente duas formas de mudar o sistema político, e eu acho que isso é importante, duas formas, pelo menos do ponto de vista do conteúdo dessa mudança, que é: ou os meus amigos mudam segundo as regras do jogo, ou mudam fora das regras do jogo. Eu, da minha parte, gostaria que fosse mudado dentro das regras do jogo. Não gostaria de violência, não gostaria de nada semelhante, mas se os meus amigos querem marginalizar uma parte do país que está a crescer e querem continuar a marginalizá-la e dizem, não, vocês não podem mudar porque vocês são antissistema, então vocês estão a marginalizar cada vez mais centenas de milhares de pessoas, neste momento mais de 1,5 milhão de pessoas. E isso é um problema. Toda a gente sabe que se vocês marginalizarem pessoas que querem mudança, que estão no seu próprio país e que têm direito a ver essa mudança, se as marginalizarem vão ter problemas, porque só há duas formas de mudar o jogo. E portanto o Ricardo Araújo Pereira e estes comentadores às vezes não percebem aquilo que sugerem. O que estão a dizer basicamente é: vocês, para continuarem a ser antissistema, não podem participar nas regras do jogo democrático. Então como é que nós mudamos as coisas? Estão a sugerir uma guerra civil? Não sei se é isso que estão a sugerir. Eu não gostaria de ver isso. Gostaria de ver mudanças que podem ser feitas internamente. Basta ver países como a Polónia, por exemplo. A Polónia tem um crescimento económico bastante positivo, tem números económicos bastante invejáveis até, diga-se de passagem. As políticas migratórias, pelo que sei, não tenho dados para isso, mas já vi dados, agora não sei se estão atuais, se não, mas as políticas migratórias estão positivas. A Polónia é um país bastante promissor do ponto de vista económico. E, portanto, foi possível fazer dar continuidade, dar prosperidade à Polónia dentro das regras do jogo, e era isso que eu gostava que se fizesse. Agora, os meus amigos têm que perceber o que é que sugerem quando dizem não, vocês não podem jogar as regras do jogo e mudar o jogo internamente. Então, o que é que sugerem? Ficar em silêncio, que eu bem sei que era isso que a maior parte dos comentadores políticos gostavam que se fizesse, ou mudar de outra forma, nomeadamente através de uma guerra civil ou de um golpe de Estado ou alguma coisa do género. Eu acho que ninguém gostaria disso. Eu, da minha parte, não gostaria, não o recomendo e, portanto, acho que os comentadores têm que medir as palavras que dizem. Parece-me, digo eu. Mas, enfim, basicamente era isto. Eu espero sinceramente que estas pessoas compreendam novamente, e termino com isto, esta ideia. É bom que o povo português queira mudar as coisas pelas regras do jogo democrático, porque se marginalizarem uma boa parte do povo português e sugerirem que era melhor marginalizar essas pessoas colocando-as contra a parede para fazerem uma guerra civil, eu acho que ninguém queria isso. Eu, da minha parte, não quero, e espero sinceramente que os comentadeiros não estejam a sugerir isso mesmo. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.